Caros alunos, mais um vídeo de revisão da mecânica, da parte teórica inicial da mecânica. Agora eu estou trazendo um exemplo de um pórtico espacial engastado, ou seja, um pórtico que eles têm barras na direção dos eixos x, y e z. Vamos dar uma olhada. Então está aqui a representação, o pilar está na direção de z, que é esse aqui, ó. Depois, essa barra está na direção do eixo y, horizontal, e essa daqui na direção do eixo x. Eu tenho três forças na ponta, tá? Uma na direção de x, de menos 6 kN, ou seja, 6 na direção contrária de x. Uma na direção de y, de mais 8 kN, ou seja, 8 kN na direção de y. E uma na direção de z, de menos 15 kN. E as cotas também estão indicadas aqui. O pilar é engastado na base. Nesse engaste, por ser uma estrutura espacial, tem 6 reações de apoio. 3 forças na direção de x, y, z e 3 momentos na direção de x, y, z. Eu vou resolver esse exercício de duas formas. A primeira, similar a como foi feito com a grelha, a gente verificando o momento eixo a eixo e a soma das forças em cada uma das direções. Depois eu vou refazer ele com a formulação matricial, usando o produto vetorial, para vocês compararem o que fica mais fácil ou mais difícil. Geralmente, num exercício desse tamanho, fica mais fácil fazer a forma vetorial, só que ela acaba sendo mais trabalhosa também. Então, vamos começar primeiro fazendo o equacionamento em cada uma das direções, sem usar a formulação matricial. Então, meu diagrama de corpo livre está aqui. Eu vou indicar as reações do engaste, tá? Então, lembrando que são 3 forças que estão em azul, Rx, Ry e Rz, e 3 momentos que estão em vermelho. Momento em x, momento em y e momento em z. São 6 incógnitas e eu tenho, de novo, 6 equações. Estão ali na direita. Vamos começar. Começando aqui pela soma das forças em x. Se eu somar as forças em x, só tem 2 forças em x. Tem Rx e tem o 6. Então, colocando ali no canto inferior esquerdo, somatório das forças em x, eu tenho na direção de x mais Rx menos 6 dá 0. Então, Rx vale 6. Encontrei a primeira. Gastei a primeira equação aqui. Vamos somar as forças em y, que ela também dá certo aqui. O que eu tenho de força em y? Eu tenho Ry e tenho 8. São as duas com a direção do eixo y aqui. Então, eu tenho mais Ry mais 8 dá 0. Então, Ry vai ter que valer menos 8 kN. Em outras palavras, ele não é uma força aqui na direção de y, ele é o contrário de y. Gastei mais uma aqui do lado direito. Vamos somar as forças em z. O que eu tenho de força em z? Eu tenho Rz e tenho 15. Então, mais Rz menos 15, que está ao contrário de z, dá 0. Então, Rz vai valer 15 kN. Descobri as 3 forças em azul, gastando 3 equações. Para calcular os momentos, agora a gente vai ter que calcular o momento em relação a cada um dos eixos. Então, vamos começar, por exemplo, calculando o momento em torno de x. Vou colocar o x aonde, gente? Eu estou optando por passar o x aqui, ó, bem onde estaria o engaste. Então, esse é o meu eixo x que eu vou calcular o momento. Lembrando aqui da regra da mão direita para a gente verificar o sentido de rotação. Então, é difícil enxergar os braços de alavanca aqui, então vamos com calma, tá? Ó. O que eu tenho aqui? Vamos colocar a equação aqui do lado e tentar traduzir. A soma tem que dar 0 em relação a x, e a expressão vai ser essa. O que eu tenho? O próprio mx está no mesmo sentido de x, ele já vem somando aqui, a reação que eu quero calcular. Depois eu tenho o momento da força de 15. A força de 15 está aqui. A linha de ação dela, gente, está aqui, ó. Qual que é a distância dela em relação ao eixo? É essa distância aqui, ó. Perpendicular aqui e perpendicular aqui. Essa distância vale 2 metros. Tá difícil de enxergar com a perspectiva, gente, mas espero que vocês estejam vendo o que eu estou indicando aqui. Deixa eu até prolongar um pouco o eixo x aqui para ficar mais fácil. Por que menos? Usando a regra da mão direita, essa força tende a girar em torno do eixo x com o dedão apontando no sentido contrário a x. Então, menos 15 vezes 8. Está aqui. Então, essa daqui já entrou.
O momento do 6 em relação a x não tem, ela é paralela a x, gente, então ela não causa momento. O 8 já gera momento. Essa força de 8, a linha de ação dela está aqui, ó, nessa linha. A distância em relação ao eixo está aqui. Perpendicular à linha de ação da força e perpendicular ao eixo x. Esse valor de D é 4 metros. Então, vai ser 8 vezes 4. E o sentido, gente, aplicando a regra da mão direita, coloca o 8 bem na ponta do D ali, ó. Ele tende a girar com o dedão apontando também no sentido contrário ao eixo x. Então, menos 8 vezes 4. Já levei em conta as 3, então, se vocês somarem esses momentos ali, ó, e isolarem o mx, vocês vão descobrir que o mx vale mais 62 kN/m. Resolvi um. Gastei, soma dos momentos em x. Vamos para outra, somatório dos momentos em torno do eixo y. O y está aqui agora. Ó. Onde que eu vou passar o y? Também vou optar por colocar o eixo y bem aqui, passando ali onde estava o engaste. Como que vai ficar essa expressão? Então, primeiro, eu vou somar o momento em y, que é o único momento aqui na direção do eixo. O mx e o mz, gente, têm direção de outros eixos. Eles não entram na soma na direção de x. E depois vou somar os momentos das forças. A força de 15 tem momento em relação a y. A linha de ação dela está aqui e o braço de alavanca dela vai estar aqui, ó. Perpendicular à linha de ação, perpendicular ao eixo y. E essa distância é 1,5 m, então vai ser 15 vezes 1,5. E a tendência de rotação dela, gente, se vocês usarem a regra da mão direita, é de girar com o dedão apontando no mesmo sentido do eixo y, por isso mais 15 vezes 1,5. O que coloca o momento de 15 já na consideração, e ele entra aqui com mais 15 vezes 1,5. A força de 8 é paralela ao eixo y, então ela não causa momento em y. E fica faltando a força de 6. A força de 6, gente, a linha de ação dela está aqui, ó, e ela tem, sim, uma distância em relação ao eixo y, que é 4 metros, que é o D aqui, ó. Que vai ser 6 vezes 4. E o sentido? Pela regra da mão direita, ela tenta girar a estrutura com o dedão apontando na direção contrária ao eixo y, por isso menos 6 vezes 4, que está aqui. Assim já foram as 3 forças e a gente consegue isolar o valor de my em 1,5 kN/m positivo. Então, já foi mais uma equação. A última equação que falta é a somatória dos momentos em z, tá? E, de novo, eu vou optar por colocar o meu eixo z bem aqui, passando pela origem. Então, está aqui o eixo z. Vou tentar melhorar ele um pouquinho, né? Então, primeiro de tudo, vou colocar o mz na soma. O mz entra na soma, mais porque ele está no mesmo sentido de z. E agora as forças que eu tenho aqui. Então, a força de 15, gente, ela é paralela a z, ela não causa momento em z. A força de 6, sim. Ó, a linha de ação da força de 6 está a uma distância, um braço de alavanca aqui D, de 2 metros. Então, vai ser 6 vezes 2. Pela regra da mão direita, o dedão aponta no mesmo sentido do eixo z. Por isso, mais 6 vezes 2. Então, entra já o momento desse 6. E o 8, como é que fica? A linha de ação do 8 está aqui, ó. A distância dele em relação ao eixo está aqui. Perpendicular e perpendicular. Então, vai ser 8 vezes 1,5. E pela regra da mão direita, a tendência de rotação é com o dedão também apontando no sentido do eixo z. Então, mais 8 vezes 1,5. E assim as 3 forças já entraram no cálculo. Basta isolar o valor de mz e a gente acha o mz de menos 24 kN/m. Calculamos todas as reações. Agora vocês vão olhar. O professor dá muito trabalho em enxergar aonde que está, né, o sentido de rotação do momento para saber se ele é positivo ou negativo e também dá trabalho no espaço de enxergar os braços de alavanca que eu estou representando para vocês. Eu sei que nem todo mundo vai enxergar essa perspectiva aqui de forma fácil. Por isso que eu vou tentar resolver agora pela segunda alternativa, que é utilizando a forma vetorial.
Forma matricial também disso daqui. Então, mesmo exercício. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser representar o diagrama de corpo livre. Só que agora, gente, eu não vou usar essas três forças como separadas. Como tem uma na direção de x, uma na direção de y e uma na direção de z, eu posso escrever isso como uma única força com três componentes. Uma na direção y, uma na direção j e uma na direção k. E ela fica assim. Menos 6y, porque eu tenho menos 6 na direção de x, mais 8j, porque eu tenho mais 8 na direção de y, menos 15k, porque eu tenho menos 15 na direção de z. Então, está convertido. Tudo em kN, tá? As reações também, gente. Eu não preciso aplicar as três componentes da força. Eu posso indicar uma única reação que tem três componentes. Rx em y, Ry em z e Rz em... Quer dizer, Ry em y e Rz em z. Então, fica Rxi mais Ryj mais Rzk. Lembrando que I, J, K são os vetores unitários na direção de x, y e z. E o momento também, gente. Eu posso indicar o momento como um vetor de duas setas que tem a componente mx, my e mz. E ele fica como mxi mais myj mais mzk. Então, são duas reações e eu tenho duas equações no geral, que eu não vou decompor aqui, tá? Eu vou usar elas nesse formato aqui, ó, antes de separar. Como é que eu faço isso? Para somar as forças, até que está fácil, né? Você tem que fazer F mais R igual a zero, que é o que eu vou indicar aqui, ó. Como é uma soma vetorial, gente, ou você usa o procedimento gráfico de soma para provar que dá zero, tá? Ou vocês usam a regra do paralelogramo, que é bem complicado de fazer no espaço, ou simplesmente soma os termos, as componentes, I com I, J com J e K com K. Então, somando aqui os dois termos de I, eu fico com Rx menos 6I, mais Rx menos 6I, Ry mais 8J e Rz menos 15K. Tudo isso tem que dar zero. Para essa soma dar zero, gente, os três termos têm que dar zero, senão sobra alguma coisa, o que divide nas três equações indiretamente. Então, para esse primeiro termo dar zero, Rx tem que valer 6. Para esse segundo termo dar zero, o Ry tem que valer menos 8. E para esse termo dar zero, o Rz tem que valer mais 15. O que me diz que a reação na direção x, y, z vai ser mais 6i menos 8j mais 15k. Repare que o mais 6, o menos 8 e o mais 15 são exatamente as três componentes que a gente calculou na alternativa anterior de solução desse exercício. Isso resolveu a reação. E como é que eu calculo o momento? O momento, lembra, ele é o produto vetorial do vetor distância do ponto até a força pela força. Então, vamos calcular o momento em relação ao engaste, que eu vou chamar aqui de ponto A. Fica mais fácil. E a força está no que eu chamei de ponto B. O que eu vou fazer? Posicionei o eixo x, y, z bem aqui no ponto A. Então, o A tem as coordenadas x, y, z, 0 e 0 e 0. O ponto B ficou com as coordenadas B igual a mais 1,5 metros em x, mais 2 metros em y e mais 4 metros em z. Essas são as coordenadas x, y, z da localização do ponto B. O vetor R é o vetor distância de A até B, que eu estou indicando ali em verde. Como é que eu faço isso? Eu faço as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Então, 1,5 menos 0 dá 1,5i, 2 menos 0 dá 2j e 4 menos 0 dá 4k. Esse é o meu vetor R, que é o vetor distância do ponto A até o ponto B. E o momento da força F em relação ao ponto A é o produto vetorial de R por F. Como eu estou somando os momentos, o que eu tenho? Eu tenho este momento mais o momento de F em relação a A. Então, vai ser M mais o momento de F em relação a A, que é o produto vetorial de R por F. Esse aqui é o momento de F em A. Essa é a soma, gente. É o momento que eu tenho mais o momento da força em relação ao ponto. Se eu tivesse mais forças, eu teria mais produtos vetoriais para resolver. Como que eu faço isso? Vou usar a forma matricial. Então, M mais
O produto vetorial de R por F é isso aqui, ó. Coloco o JK na primeira linha, as coordenadas do vetor R na segunda linha e do vetor F na terceira. É resolvido como um determinante, né, gente? Então, repete as duas primeiras colunas ali do lado. Na diagonal para a direita, a gente conserva o sinal. Na diagonal para a esquerda, a gente troca o sinal. Por isso que eu coloquei um menos ali na frente. E soma esses termos, I com I, J com J e K com K. Então, qual que é o resultado do produto vetorial? Menos 32I, menos 30I, mais 22,5J, menos 24J, e mais 12K, mais 12K. Então, essa conta dá isso aqui, ó, M, que eu já tinha antes, mais o resultado do produto vetorial, que deu isso aqui, ó. Menos 62i, menos 1,5j, mais 24k, e essa soma continua dando 0. Isolo M, que é a resultante que eu quero saber. Então, passo o vetor inteiro por outro lado da igualdade, que faz com que todos os termos troquem de sinal. E o meu resultado é, o meu momento vale 62i mais 1,5j menos 24k. Observem que 62 é o valor do momento em x, que a gente achou antes, mais 1,5 é o valor do momento em y, que a gente achou na outra solução, e menos 24 é o valor do momento em z, que a gente achou na outra solução. Então, isso fica como uma alternativa para resolver o exercício usando a formulação vetorial, matricial aqui do problema. Na verdade, é a solução vetorial. Estou falando matricial, mas entendam como vetorial. A gente usando o produto vetorial. Então, fica para vocês decidirem o que é mais fácil. A maioria dos nossos exercícios, gente, são planos do tipo grelha ou do tipo viga ou pórtico, o que torna essa formulação um pouco demorada demais para resolver. A vantagem dela é que em nenhum momento eu falei para vocês de regra da mão direita nesse slide. Eu falei isso um monte no anterior, quando a gente estava somando os momentos em cada eixo separadamente. Mas o resultado é o mesmo. Então, vocês escolhem o que fica mais fácil. Então, espero que esse exercício ajude vocês também aí na solução e no estudo. E até mais!